A gente estava lendo agora há pouco, no primeiro bloco, alguns textos do livro Orientação da Criança sobre culto da família. E eu estava falando para você da experiência que eu tive no meu lar de origem, lá com os meus pais. Eu não quero que você pense, não, que a casa dos meus pais era uma casa perfeita, porque simplesmente não existem casas perfeitas. Meus pais cometeram muitos erros, assim como eu cometi muitos erros e ainda os cometo hoje, mas de uma coisa eu tinha certeza: meus pais estavam querendo buscar a Deus, estavam querendo andar no caminho de Deus. Nós podemos, ao percorrer esse caminho, cometer erros, mas se cometemos erros, podemos confessar os nossos erros uns aos outros e a Deus. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é verdade? Um outro texto muito interessante que aparece agora na página 520 do livro Orientação da Criança diz que deve haver um tempo determinado para o culto. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos da manhã e da noite. Sua casa tem um tempo determinado? Sua casa já escolheu um horário para fazer o culto pela manhã e um horário para fazer o culto à noite? Se você não escolher um horário, não vai existir culto. Tem que haver um horário determinado e você precisa formar o hábito. Para você formar o hábito, você precisa repetir as ações sempre da mesma maneira, no mesmo lugar, no mesmo horário, do mesmo jeito, sem exceções. Porque lembre-se, se você começa a abrir exceções, você destrói o hábito. As exceções são destruidoras dos hábitos. Então é muito importante haver um tempo determinado. E aí o texto diz aqui: que apropriado é reunirem os pais em redor de si os filhos antes de quebrar o jejum, ou seja, antes do desjejum, e agradecer ao Pai Celeste a proteção da noite, etc. Mas o que me chama a atenção nesse texto, duas coisas. A sugestão é de que o culto aconteça antes da comida, antes da principal refeição do dia, que deve ser o desjejum. E a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que deve haver um tempo determinado. Quem negocia esse tempo? É o casal. Deve haver uma negociação. Se os filhos já são maiores, eles podem entrar nessa negociação. Precisamos negociar. Escuta, que horas vamos deitar? Que horas vamos acordar? Agora, eu disse para você, são decisões radicais. Parece que fazer o culto é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples. Fazer o culto vai trazer a Deus para dentro da sua casa. Fazer o culto vai mudar radicalmente os seus relacionamentos em casa. Porque vai haver um outro clima dentro de casa. O Espírito de Deus vai ser convidado para dentro da sua casa. Agora, não dá para você colocar o culto e deixar a estrutura das atividades da sua família do jeito que estão. A vinda do culto da família vai alterar radicalmente os outros aspectos da vida da casa. Porque a casa vai deixar de correr atrás de dinheiro, de estudo, de beleza, de poder, de fama, destas outras coisas que o mundo corre, para agora correr atrás de Deus. Nós, e Josué disse isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o foco da vida da nossa casa não é trabalhar, não é ganhar dinheiro. Claro que eu vou precisar trabalhar e ganhar dinheiro enquanto estiver nesse mundo, mas esta não é mais nossa prioridade como casa. A nossa prioridade como casa é a busca por Deus. A gente já não sai mais da cama para ganhar dinheiro, a gente já não sai mais da cama para trabalhar, a gente sai da cama para adorar. Triste é a família que sai da cama para trabalhar. Bem-aventurada é a família que sai da cama para adorar a Deus. Deus está chamando um povo, Deus está preparando um povo para a sua vinda. Deus está chamando pais e mães que compreendem a sua missão e vão organizar a sua vida pessoal, vão fazer o sacrifício que for necessário e vão organizar a sua vida, minha vida particular como pai, como mãe, mas também vão organizar as rotinas da sua casa para que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar.
para que o Senhor seja o rei da casa, para que o Senhor domine sobre a sua casa, para que eles possam orar e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, por isso, é preciso haver um tempo determinado. O casal deve negociar. E eu vou falar agora para noivos. Sabe, o período do noivado é um período extremamente importante para a formação de contratos. Não é para a gente beijar mais, abraçar mais, ter contatos físicos mais profundos, porque está noivo. A palavra de Deus não dá permissão para isso. Estas coisas são muito lindas, muito maravilhosas e muito gostosas, mas na hora que o Pai do Céu programou, que é para dentro do casamento, não antes do casamento. E o que a gente deve fazer no noivado? O noivado é o período final de preparação para o casamento. Nesse período, talvez a principal tarefa do casal não é preparar a casa física, móveis, roupa de cama, enxoval e tal, etc. Mas é preparar a estrutura relacional da casa, a estrutura de rotinas da casa. Então, essa estrutura, ela precisa ser preparada e construída durante o noivado. Então, o casal precisa discutir o que vai fazer na nova casa. Como vão ser nossas rotinas? Como vão ser nossos hábitos? Olha a palavrinha aparecendo de novo. Nossa mente foi criada para funcionar mais leve com hábitos. Se você não for intencional na formação dos hábitos, naturalmente a sua mente vai adotar hábitos que não são bons. Geralmente isso acontece. Você só adota bons hábitos quando você é intencional. Geralmente. Quando você é intencional, e normalmente os bons hábitos exigem alguma negação própria, alguma negação do eu. Por exemplo, o hábito de fazer o culto em família. Esse é um hábito que precisa ser negociado, de preferência, já durante o noivado. Se você se casa com uma pessoa que não é da sua fé, uma pessoa que não serve a Deus, como você fará o culto da família? Você pode ter a sua comunhão pessoal, mas você terá algum problema para realizar o culto da família. Então, já no noivado, a gente tem que conversar sobre isso. E sempre, em todos os casos, eu não conheço um caso em que o culto da família não exija sacrifício de alguém. Porque na casa, nem sempre todo mundo tem que acordar na mesma hora. Então, alguém vai precisar acordar antes do horário que necessitaria, não fosse a realização do culto. Talvez tenha um filho que pode sair um pouco mais tarde, porque a faculdade começa mais tarde. E alguns pais pensam assim: ah, mas coitadinho, eu vou deixar dormir. A verdade, ele ficou assistindo filme até tarde ontem. Opa, a minha casa, o rumo da minha casa está voltado para o prazer, está voltado para a diversão, ou está voltado para a busca de Deus? Minha casa é um parque de diversões, minha casa é uma praça de alimentação, ou a minha casa é uma igreja? O que é a minha casa? Qual é o foco? Qual é o centro de busca? O que estamos nós como família perseguindo? Estamos perseguindo o reino de Deus? Nós estamos aguardando a volta de Jesus? Ou estamos nos distraindo com as coisas deste mundo? Então, pai e mãe, marido e mulher, precisam fazer um concerto diante de Deus. De preferência, esse concerto deve acontecer lá no noivado. Escuta, na nossa casa, nós vamos casar agora, vamos formar uma casa. Que horas você entra no seu trabalho, começa a trabalhar? Tal hora. E você, que hora? Tal hora. Então, em que horário vamos fazer? Vamos fazer o culto, vamos realizar o culto da família todos os dias. Todos os dias. Ou domingos também, feriados também, férias também. Ou nós vamos realizar o culto só quando a gente tiver vontade, só quando for conveniente, só quando todos já estiverem automaticamente acordados. Ei, não vai ter culto nessa casa.
Não vai acontecer, porque hábitos não se formam dessa maneira. Hábitos, para serem mantidos, eles requerem repetição. As exceções são destruidoras dos hábitos. Ou você realiza o culto todos os dias, ou o inimigo de Deus tirará esta bênção da sua casa. Deus sabe o que pode acontecer com a sua casa se você realizar o culto da família. Deus tem programado bênçãos preciosas para a sua casa e para a sua família. Deus está chamando casais para entrarem em concerto diante do Senhor, para dobrarem o seu joelho lá na sala, seus joelhos lá na sala. Quem sabe convidarem os filhos, fazerem um concerto diante de Deus. Nós queremos servir a Deus e dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos, meus filhos. Vamos, casal. Vamos, cônjuge, conversem sozinhos antes. Depois apresentem a questão aos filhos. Convidem os filhos. Talvez alguns casais já vão estar com filhos crescidos, filhos adolescentes. Vão ter dificuldade, vão ter alguma dificuldade, algumas barreiras para incluir esses filhos no culto da família, porque esses filhos não foram habituados. É muito mais fácil quando você acostuma os filhos, já desde o colo, já desde o berço. Havia culto. Eu esses dias estava olhando uma foto da minha esposa fazendo cultinho com as meninas, ainda no carrinho de bebê. Todos eles têm culto, então o filho já não questiona mais a existência do culto, porque havia... Agora, quando você começa o culto já com o filho adolescente, talvez você vai ser questionado, então você precisa pedir perdão ao seu filho por não ter feito isso antes, mas você não sabia. Deus perdoa a nossa ignorância, mas agora você sabe a importância do culto da família para trazer Deus para dentro de casa, para a educação religiosa dos seus filhos. Seus filhos vão entender, através do culto, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta casa está focada para o reino de Deus. Estes filhos vão ter mais chances de um dia entregarem a sua vida para o Senhor. Hoje é o dia do convite de Deus. Diante de você está uma porta aberta. Entre por ela. O Senhor tem muitas bênçãos para você e para a sua casa. Deus esteja com você. Nós nos vemos no próximo programa.